Olá pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na nossa programação. Vamos nessa, vamos falar de Campeonato Brasileiro, quarta rodada, os destaques dessa rodada e principalmente foco nos times paulistas. E vamos falar também de Vanderlei Luxemburgo, a nova passagem pelo técnico multicampeão no futebol brasileiro, passando pelo Corinthians, mas que já começou tropeçando aí diante do Del Valle na Taça Libertadores da América. Como que vai ser essa passagem do Lucha pelo Timão? Para isso, vamos conversar com Ângelo Sacchetti, da Rádio Web Bate Fundo Esportivo. Seja bem-vindo, Ângelo. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado para você também, os amigos do Boletim Esporte. O que a gente pode esperar do Lucha no Timão nesse novo período, nessa nova gestão? Sabe, Leonardo, que o Corinthians passa por um momento conturbado. Poucas vezes eu vi o Corinthians passar por isso, mas o que está acontecendo com o Corinthians hoje são consequências. As causas estão atrás. Nos últimos 67 meses, o Corinthians teve 13 treinadores, que dá uma média de mais ou menos 5 meses e meio para cada um. Então, por aí você já percebe que não houve por parte da diretoria um planejamento para que o seu departamento de futebol pudesse colher os frutos disso, não só no seu departamento profissional, mas também nas suas categorias de base. Eu não sei se você também tem percebido que qualquer jogador hoje que adentra o time titular do Corinthians, ele tem essa dificuldade, por quê? Porque é muito mais difícil você entrar, você iniciar um processo de renovação num time que está, com esse ambiente todo efervescente, do que no Palmeiras. Palmeiras de 2015 para cá, que tem sido o grande modelo de gestão, as gestões financeira, administrativa, esportiva, que acaba culminando com os resultados, atuais. Para você ter uma ideia, o Palmeiras, em 2022, teve 24 conquistas das suas categorias de base. Então, tudo que acontece hoje não é por acaso. O Corinthians parece que perdeu o rumo da sua história depois que foi campeão mundial em 2012. O Corinthians que não conseguiu, durante todo esse tempo, chegar às fases finais da Libertadores. Conseguiu, o ano passado, com o Vitor Pereira, chegar às quartas e final, de 10 partidas, ganhou 2. Então, assim, é um Corinthians que vem a trancos e barrancos, só que agora culminou uma situação difícil, com jogadores veteranos, e ao mesmo tempo que não conseguem trazer o quê? Essa intensidade que o futebol exige. E o Vanderlei Luxemburgo chega agora com as suas costas pesadas, com a experiência que lhe é peculiar durante todos esses anos como treinador, ele foi até jogador também, mas ele vai precisar de um tempo para que ele possa começar a implementar a sua ideia de jogo, de saber aproveitar esse elenco que ele tem, que já é um elenco deficitário, para os jogadores um pouco mais veteranos, os jogadores que chegaram da categoria também de base, e como eu te falei, demora um pouco para se entrosar. O Vanderlei Luxemburgo também tem essa habilidade de trazer os jogadores da base ao time titular e que pode resultar. Veja, essa é uma medida paliativa que o Corinthians está fazendo para que o ano não seja perdido. A Libertadores da América, nós vimos o último resultado, que foi um resultado acachapante, esses 2-1 do Independiente del Valle na Neoquímica Arena, que praticamente tira da disputa da Libertadores da América o Corinthians, que ainda tem a Copa do Brasil classificado nos confrontos contra o Atlético Mineiro e está aí, já na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Então, por tudo isso que eu digo, o Corinthians tem, a partir de agora, uma missão árdua, que é tentar recuperar a moral desses jogadores e, ao mesmo tempo, vislumbrar alguma conquista no ano 2023, Leonardo. E, Ângelo, o que você vê como principal diferença neste novo período que o Luxemburgo agora trabalha no Corinthians em relação às demais passagens? Bom, em 98 ele chegou, Chegou no clube, foi vice-campeão paulista, depois foi campeão brasileiro. Em 2001 ele foi campeão paulista e foi vice da Copa do Brasil. Então foram situações em que ele chegou mais ou menos também para ajustar o time do Corinthians. Tanto é que o período de 98 levou à seleção brasileira, e ele é muito grato por isso. Em 2001, ele pegou o time, o Campeonato Paulista, o Corinthians era o último colocado e o fez campeão. Então, ele chega de uma maneira diferenciada, ele chega muito mais experiente, a sua passagem pela seleção brasileira não foi tão brilhante assim, teve essa passagem rápida pelo futebol europeu, treinando o Real Madrid, mas que lhe deu uma cancha, que te deu uma experiência a ponto de assumir o Corinthians agora, identificar
né, alguns pontos sensíveis, inclusive numa entrevista que ele deu hoje, ele já aponta que algumas mudanças serão feitas. Então, eu já imagino, talvez o afastamento de alguns jogadores, efetivação de alguns jogadores da base no time titular, porque quando você vê o capitão do time, o Cássio, pós o jogo, falando que eles estão moralmente abatidos, que eles não sabem de onde que eles vão tirar forças, por aí você percebe como é que está a moral desse time para enfrentar todas essas situações, né, que são peculiares ao time do Corinthians. Então, é um time que está num momento efervescente e que, se você não tiver alguém experiente para poder orientar não só o próprio time, mas a própria diretoria, o Corinthians corre um risco seríssimo de chegar à segunda divisão em 2023, Leonardo. E virando a página para o próximo assunto do nosso bate-papo, Ângelo, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Você já antecipou, o Corinthians fecha a quarta rodada na segunda-feira contra o Fortaleza. Quais outros jogos você destaca? Nós temos aí o jogo do líder, né? Lembrar, Botafogo, o líder do campeonato com 9 pontos, 100% de aproveitamento contra o Galo, jogando em casa lá no Newton Santos. Quais jogos mais você destaca e também dando foco aí aos times paulistas, ô Ângelo? Nesse sábado, hein, daqui a pouco, o Santos enfrenta o Cruzeiro em Minas, um jogo interessante, até porque o Santos tem uma vitória, uma derrota e um empate, contra o Cruzeiro, um time que realmente tem despertado uma certa atenção, né? São 2 vitórias e uma derrota, perdeu na estreia contra o Corinthians aqui em São Paulo. E um jogo também interessante no Maracanã, no próprio sábado, às 21 horas, Fluminense e Vasco no Maracanã, depois de uma vitória cachapante sobre o River Plate. Agora o Fluminense é tido como favorito a ganhar a Libertadores. Eu sempre falo, muita calma nessa hora, estamos apenas na 3ª rodada da Libertadores. E esse jogo do Santos, né, também, que eu acho emblemático, o Santos também vem passando por uma situação adversa, uma pressão enorme sobre o Odair Hellmann, né? Dizem que se ele perder, ele está fora. E nós tivemos também a notícia que o Marcos Leonardo talvez tenha sido vendido para a Roma por 20 milhões de euros. Lembrando que o Santos é um dos times que estão com o Pires na mão nesse ano de 2023. Com relação ao domingo, nós temos um jogo bem interessante, às 16 horas, no Morumbi. São Paulo recebe o Internacional, São Paulo que vem agora, né, sob o comando de Dorival Júnior, pegar o time do Mano Menezes, que acabou tendo empate com o Nacional pela Libertadores, mas, né, mesmo jogando aqui em São Paulo, eu cravo que o Internacional é o grande favorito pela competitividade, até pelo tempo mais, né, que esse time está jogando um pouco mais junto, até mesmo pelo próprio treinador. Então, o Palmeiras, né, que vai até Goiânia, vai enfrentar o Goiás lá na Serrinha, o Goiás que recentemente ganhou do Corinthians, e o Palmeiras, durante a semana, teve um embate contra o Barcelona de Guayaquil, acabou ganhando lá por 2-0, o que mostra o quanto que esse time é organizado, é competente, que sabe disputar muito bem essa competição, mesmo jogando com um time alternativo, é o grande favorito para ganhar a partida e também se consolidar na liderança do Campeonato Brasileiro. Um outro jogo também que me chama muita atenção, meu caro Leonardo, é Atlético Paranaense e Flamengo, né? São 2 times, perdão, que já possuem uma rivalidade, né, com relação à Libertadores da América, a Copa do Brasil em 2022, que fizeram a final da Libertadores, né, também, e que a gente percebe, né, que é um jogo também emblemático, né, o Paulo Turra comandando o Atlético Paranaense, um time muito forte lá na Baixada, e o São Paulo, né, que também precisa começar a se estabelecer um pouco mais no Campeonato Brasileiro. É um jogo árduo. O Atlético Paranaense, a meu ver, é favorito, mas eu não descartaria uma vitória do Flamengo lá, até porque, como eu te falei, os valores do Flamengo precisam responder e talvez até com a presença do Arrascaeta em campo. Muito obrigado, Ângelo Sacchetti, da Rádio Web Bate Fundo Esportivo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Boletim Esporte. Muito obrigado, Leonardo. Um grande abraço aos amigos do Boletim Esporte. Eu fico à disposição. Um grande abraço, excelente final de semana. Valeu! Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E siga ligado aqui na nossa programação. Confira também nosso conteúdo lá no YouTube. Grande abraço para você, bom fim de semana!